Tudo bem, moçada? Professor Alain Hirata, Direito Constitucional e Legislação. Estamos vendo princípios fundamentais da Constituição. Vimos o artigo 1º na primeira aula, várias questões da OCP, tá? Então, vamos que vamos aqui. Posiciona-se o material, deve ser artigo 2º, separação de poderes. Isso. Enquanto você posiciona aí, eu desejo a você muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita alegria, muita felicidade, energia boa, força, garra, determinação, bastante coisa a gente vai ter que ver, e vocês estão vendo já das outras matérias, aí no grupo eu tenho visto aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, tá? Seja no meu Insta, seja no meu Face, seja no WhatsApp, estou à disposição. Sempre privado, tá, gente? Para a gente conversar mais tranquilamente. Beleza? Então, vamos que vamos. Que beleza. Tá, então, artigo 2º, separação de poderes. Primeira coisa, esses poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cuidado, já veio prova aí colocando, porque antigamente a gente tinha um outro poder, o chamado poder moderador, agora não. Legislativo, executivo e judiciário. Acho que é tranquilo para você, mas é aquele negócio. Ninguém tem obrigação de saber, né? Então, eventualmente, caso não saiba, tá? Então, os poderes são 3 poderes. E eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. Por isso, esta marcação aqui, tá certo? Por quê? Um poder não pode ser muito mais forte. Então, se um puxa, o outro segura. Por isso que eles falam dessa harmonia, ou freios e contrapesos, ou check and balance. Já veio uma prova do Sebrasp, quando ainda era CESP, chamando de check and balance, que é o nome americano para freios e contrapesos. Quer dizer, então, aonde você não tem uma democracia, numa ditadura, por exemplo, o executivo é muito mais forte. Então, aqui, se um poder puxa, o outro segura. E aí você tem esse equilíbrio, freios e contrapeso. Um freia, tá certo? Um segura o outro poder que quer ficar muito forte. Então, essa é a ideia de separação de poderes, muito importante. Tudo bem? Então, às vezes na prova, se vier uma prova mais literal, o cara vai falar dependentes e harmônicos entre si. Às vezes a gente está com pressa, deixou para fazer constitucional aí por último, aquele negócio, a legislação por último, então o cara troca isso aqui. Não foi nenhuma nem duas vezes que já caiu isso aí. Tudo bem? Outra questão. Os poderes, eles têm funções que são típicas e funções que são atípicas. Isso aqui é importante. Então, um poder pode exercer uma função que é de outro poder, atipicamente. Por exemplo, o judiciário, ele julga tipicamente, mas ele administra. Ele tem um orçamento razoável ou não? O executivo e o legislativo julgam. Não são as funções típicas. O executivo julga no caso de servidor público e o legislativo julga crimes de responsabilidade, em alguns casos, e tal. Então, veja, os poderes têm funções que são típicas e atípicas. Então, um poder pode exercer a função de outro poder atipicamente, sim. Cuidado, que eles vão dizer que, por causa da separação de poderes, um poder nunca pode exercer a função do outro. É possível, sim, atipicamente. Tranquilo? Sim? Ah, que beleza. Muito bem. Então, vamos continuando. Outra da OCP. São poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Que fácil, tá? Tribunal de Contas, não. Tá? Ele é órgão auxiliar lá do Legislativo, Tribunal de Contas está do 70 até o 75 da Constituição. Ministério Público, não. O Ministério Público está a partir do 127, ali é função essencial da Justiça. Tá? Tribunal de Contas, não.
e aqui são os poderes, né? Ou as funções. Tá nada a ver. Outra da OCP, um pouquinho mais antiga, mas a mesma coisa, né? Mesma ideia. O princípio básico da teoria dos três poderes é que um poder limita o outro poder, freios e contrapesos. Então, um poder está muito forte, o outro segura. Então, um poder limita outro poder. Legal aqui. Dentre as funções dos poderes, as quais dos poderes compete a função de controle interno. Tá? Não é só um deles. Os três poderes faz um controle interno, né, gente? Aí. Então, questãozinha meio mal feita, né? Mas tudo bem. Aliás, a gente vai se bater com isso também, né, gente? Vai ter questão mal feita. É engraçado isso, não? O cara ganha para fazer a questão, pô, tem tempo para fazer a questão, com certeza eles devem passar por revisores e tudo mais, e ainda às vezes tem lá. Mas aí na hora que cai para a gente, você não pode falar, levantar a mão para o fiscal e falar, a questão está mal feita. Temos que ir para cima. E vamos acertar também as mal feitas. Vamos para cima, tá? Muito bem. Tá, artigo 2º. Então, cuidado para você... aliás, artigo 3º, objetivos, tá? Nossa Senhora. Isso era para ser um trans. Um trans. Ó, então, veja só. Cuidado, a gente fez na aula 1 um quadro para você não confundir. Fundamentos, artigo 1º, lembra? Recordar é viver. Sociediva plu. Lembra? Sociediva plu, os fundamentos. Artigo 3º, os objetivos. E artigo 4º, os princípios de relação internacional. Tá? Então, como que eu diferencio um objetivo de um fundamento? Fundamento, pensa, é uma fundação, é uma base, é algo que eu já tenho. Um objetivo é uma meta, é algo que eu estou em busca de. Qual é o nosso objetivo? Passar na Polícia Científica do Paraná. Esse é o objetivo, essa é a meta. Então, meta é algo que eu estou em busca de, objetivo é algo que eu estou em busca de, fundamento é algo que eu já tenho. Então, por exemplo, eles vão trocar, eles vão tentar inverter. Pluralismo político. Temos ou não vários partidos políticos? Nós temos 35 partidos. Isso é um absurdo, né, gente? Tem cabimento 35 partidos. E tem mais 30 querendo ser criados. Não uns absurdos, né, gente? Mas vamos pensar. Pluralismo político. Nós temos vários pensamentos, várias ideologias. Então, isso é um fundamento. Erradicar a pobreza. Já erradicamos a pobreza? Não. Então, isso é uma meta. Isso é um objetivo. Então, se na hora der um branco, tá? Pensa, você já tem, é um fundamento. Eu estou em busca de, tá? É um objetivo. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nossa sociedade é assim? Infelizmente não é. Garantir o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento já é nacional? Não. Você tem uma ou outra área até bem, né? São Paulo, interior de São Paulo ali e tal, mas você tem várias áreas no nosso país, infelizmente, muito pobres. Tudo bem? Inclusive no próprio estado do Paraná, que é um país, é um estado, vamos pensar, bem rico, você tem áreas muito pobres também. Tudo bem? Tá. Uma outra questão, eu não gosto muito desse macete, não, eu vou falar porque ele pode te ajudar, mas eu não gosto muito disso porque na hora da prova o cara troca, tá? Que é o seguinte, o cara vai dizer o seguinte, objetivo começa com verbo, ó, construir, garantir, promover, erradicar.
Eu não gosto disso, porque verbo você vai ver em português, né, gente? Quem tem que. Você vai ver com a Helena lá. Aliás, excelente, né? Pô, quem tem aula com a Helena está sossegado em português. Então, veja, porque eu já vi questão trocando o verbo e colocando um substantivo. O cara coloca a construção, a erradicação. Tá? Então, você não deve ficar procurando o verbo. Mas aparecer um verbo e algo que você está em busca de, isso é uma meta, isso é um objetivo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, né? Ó, outra da OCP. Engraçado, né? Você vai encontrar até mais do que. Mais assim, proporcionalmente, tá? Proporcionalmente. Eu encontrei cerca de 30 questões de direitos e garantias. Mas direitos e garantias tem muito mais questão, né? Tem muitos mais incisos, né? Então, proporcionalmente, até a OCP gosta aí do primeiro ao quarto. Então, objetivos fundamentais, artigo 3º. Erradicar a pobreza e desemprego e reduzir as desigualdades ó, não tem o desemprego aqui, ó, tá? Então, sacanagem essa, né? Dá para confundir bem. Garantir o desenvolvimento cultural? Não. O desenvolvimento é nacional. Por isso que você precisa conhecer o texto seco da Constituição. Por isso que você tem que ler a Constituição. Por isso que a gente destaca alguns termos. Tudo bem? Muito bem. C. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito. E retroatividade da lei penal, isso aqui é artigo 5º, tá, gente? Isso aqui é direitos e garantias. Tá? Então, eu vou riscar, porque não é objetivo, tá? Não é objetivo. E garantir o direito de propriedade, isso também é artigo 5º. Então, a D e a E está no texto constitucional, só que não é um objetivo, por isso que está errado. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Outra da OCP. Objetivo fundamental. Construir uma sociedade livre, justa e soberana, nos termos da Constituição, objetivo fundamental. Ó, e solidária, não soberana. Garantir o desenvolvimento nacional e internacional, isso aqui a gente já viu na outra. Tá? Desenvolvimento nacional. E aí repetiu a mesma da outra lá, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Vamos falando para ajudar a guardar, né? Falamos uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez para ajudar a fixar. Lógico, daqui a algum tempo você precisa voltar e dar uma olhada de novo, né, gente? Porque a gente, muita matéria, muita coisa para ver e tal, acaba esquecendo. Garantir o singularismo político? Não. Primeiro que é pluralismo político, e depois que o pluralismo não é objetivo, é fundamento, artigo 1º. Beleza? Erradicar a pobreza. Erradicar. Não radicar. Tá? Muito bem. Então, errado. Que beleza. Muito bom. Ó, mais uma. 2021. Objetivo fundamental, garantir o desenvolvimento dos povos? Não. Você tem lá nos princípios de relação internacional alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não como objetivo, tá? Erradicar a fome e a criminalização, não, a marginalização. Bem literal, né? Ó, isso aqui também é artigo 4º. Isso aqui é princípio de relação internacional. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade, está lá no artigo 4º.
Solução pacífica de conflitos, mesma coisa. Artigo 4º. Princípio de relação internacional. Então, vou cortar aqui e vou cortar aqui. Tudo bem? Reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? Então, vejam, muitas questões da OCP, mas são questões, vamos dizer assim, literais, né? Que dá para a gente guardar isso aqui, né, gente? Vamos combinar. Se não der para guardar do 1 ao 4º, gente, tá? Então toma cuidado aí. Olha lá. Princípio de relação internacional, artigo 4º. São 10 incisos. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Os 10 está aqui. Uma frasezinha mnemônica para você guardar. Para a gente guardar o artigo 1º, lembra? Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Certo? Falando, repetindo, para você guardar, tá? Aqui também temos, só que aqui, como são 10 incisos, nós temos uma frase para você guardar. A frase é, cadê o mouse? Ainda não comprei. Aqui, gente, o comprei. Vamos usar o roxo. Com N, tá, gente? Comprei recursos. São R, tá, gente? Não sei se parece um R. Então, vamos ver se melhora. Ó, separamos e temos os 10 incisos. Vou escrever os incisos aqui. Autodeterminação dos povos. Inciso 3º. Autodeterminação dos povos. Independência nacional. Inciso 1º. Defesa da paz. Inciso 6º. Não intervenção. Inciso 5º. Não intervenção. Beleza? Isso aqui é bem legal. Concessão de asilo político. Aquela pessoa que está sendo perseguida politicamente, concessão de asilo político. Tá? Prevalência dos direitos humanos. Cuidado aqui. Quando a gente viu o fundamento, a gente viu dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um fundamento. Prevalência dos direitos humanos é um princípio de relação internacional. Tá? Igualdade entre os Estados. Opa, não intervenção, inciso 4º, tá, gente? Perdão aqui. Igualdade entre os Estados é o inciso 5º. Tá? Igualdade. Então, para nós, Burundi e os Estados Unidos, Burkina Faso e Alemanha devem ser tratadas da mesma forma. Muito bem. Ó, isso aqui também bem importante, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade. Lembra que a gente viu questão sobre isso, na hora que a gente viu o objetivo? Tá? Então, é um princípio de relação internacional. E solução pacífica dos conflitos.
solução pacífica dos conflitos aqui. Beleza? Então, eu guardo sociediva plu, eu guardo os fundamentos. Os objetivos do artigo 3º são metas. E para eu guardar os princípios de relação internacional, eu só guardar o ainda não comprei récords. Tudo bem? Aqui, gente, talvez volta, e aí vai... Ah, não deu tempo de copiar. Não tem problema. Então, você volta devagar, tá? E aí, autodeterminação dos povos. Pausa, copia. Autodeterminação dos povos. É bom você copiar por causa de uma memória mecânica. Então, conforme você vai escrevendo, isso te ajuda a guardar. Então, você está vendo uma memória visual. Você está ouvindo uma memória auditiva. E você escrevendo tem uma memória mecânica. Então, vai aumentando a sua chance de guardar. Tudo bem? Então, eu vou repetir de novo, tá? Mas vai pausando. Eu vou repetir um pouco mais rápido, mas vai pausando e volta lá. Ó, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os Estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação dos povos para o progresso da humanidade e solução pacífica de conflitos. Então, você guarda o ainda não comprei recos e você guarda o artigo 4º. Gente, dá para guardar, hein, gente? Sociediva plu e ainda não comprei recos. É lógico que você precisa saber o que significa isso aí. Porque só guardar o macete, gente, se você não souber o significado, na hora da prova vai dar uma loucura. Tudo bem? Sim? Então vamos lá. Ó, pergunta do ano passado, hein? Eu achei que a gente ia terminar bem mais rápido, mas na verdade não. E estamos tranquilo, né? Dentro ali de uns 30 minutos, tá bom, né, gente? Então tá, ó. Que é incorreta, hein? Que é incorreta, ó. Errada. Nas relações internacionais, letra A, República Federativa do Brasil rege, dentre outros, pelo princípio da solução pacífica de conflitos. Ainda não comprei recos. O S é solução pacífica de conflitos. Letra B, está entre os objetivos fundamentais o pluralismo político. Não, pluralismo político não é objetivo, tá? Pluralismo político é fundamento. Tá? Fundamento. Então, é essa que está errada. Aí as outras estão certas. Um dos objetivos é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ó, lembra que tinha uma questão da OCP falando em soberana, por isso que estava errado? D, República Federativa do Brasil tem como princípio a independência nacional em relação às relações internacionais. É verdade. Então, soberania é fundamento. Independência nacional é princípio de relação internacional. E aí, dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos. É isso aí. Só trocar a cor, vou colocar aquele. Isso aqui não é um vermelho, é um lilás, roxo, sei lá. Não, roxo não é, né? É meio lilás, né? Não entendo esse negócio de cor. Aqui, ó. Quanto aos princípios que regem as relações internacionais, ele quer a correta. Desigualdade entre os estados? Não, né, gente? Igualdade entre os estados. Dependência nacional, não. Independência. De novo, soberania é fundamento, artigo 1º. Independência nacional é princípio de relação internacional, artigo 4º. Intervenção, não. Não intervenção. E cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Lembra? Ainda não comprei recos. Esse CO é da letra D. E concessão de asilo político. Perdão. Concessão de asilo político. Valeu? Mais uma pergunta. Autodeterminação dos povos não é princípio de relação internacional. É sim. Lembra? Ainda não comprei recos. Inciso 3º. Tá? É verdade que não se admite a secessão,
porque é indissolúvel. Artigo 1º, né, gente? Muito bem. B, objetivo. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Verdade. Tá? Aqui, ó. Os poderes da União são formados pelo Executivo, Legislativo e Judiciário e pela administração pública. E eles são dependentes nos termos coisas? Não. E a administração pública, não. Tá? No plano fundamental, o Brasil adota o regime do pluralismo político sem quaisquer restrições. Não. Pode ter restrição, né, gente? Tá? Pode ter restrição aí. Estamos quase acabando, hein? Ó, então, artigo 4º, princípio de relação internacional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Não. Isso aqui é artigo 3º. Isso aqui é um objetivo. Tá? De prevalência dos direitos humanos, sim. Ó, cuidado. Dignidade da pessoa humana, ó, fundamento. Ó, como dá para confundir. Certo? E a D também objetivo. Artigo 3º. E 4º, objetivo. Artigo 3º. Então, você vê que a OCP, como basicamente as outras bancas, eles vão misturando fundamento com objetivo e princípio de relação internacional. Mas não vai pegar a gente, né, gente? Beleza? Agora deve ser a última. Mais uma questãozinha. Vemos várias questões aí, né, gente? Direitos e garantias, a gente vai ter questões de outras bancas, tá, gente? Tá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária não é um objetivo. O poder exercido pelos representantes eleitos não emana do povo, emana sim. Parágrafo único do artigo 1º. Lembra? Finalzinho da aula passada? C. O princípio da independência nacional não é um princípio que rege as relações internacionais? Sim. Inciso 2º, né? Artigo 4º, inciso 2º. Quer marcar aí? Princípio de relação internacional. D. É um dos objetivos fundamentais garantir o desenvolvimento nacional, perfeito, letra D, e os valores sociais do trabalho, exceto o direito da livre iniciativa, são um dos fundamentos. Não. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa, né, gente? Então, é isso. Beleza, gente? Então, fechamos mais essa aula. Ótimos estudos para você. Beija muito e aloha!